Oh, quem chegou no novo episódio. Não passaram 6 meses do último, passaram 2 semanas. Portanto, é para ficar, é para manter. E este episódio eu pensei falar convosco porque, na verdade, os meus episódios são muito baseados naquilo que as minhas meninas me dizem. E isto também já me aconteceu. Não sei se já vos aconteceu também a vocês estarem muito bem a comer a vossa refeição bem gostosa e pensar assim: "Meu Deus, apetece-me mais, mas eu já estou plena", ou seja, já estou bem saciada, mas eu por mim repetia mais um bocadinho e depois estamos aqui num dilema que é difícil e há muitas meninas que pensam assim: "Meu Deus, qual foi a necessidade de eu comer de eu repetir a refeição ou de comer mais um bocadinho, se eu já estava bem?". E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque esta questão da saciedade é muito individual, pessoa tem um nível de saciedade ótimo e, ao contrário do que aquilo que a cultura das dietas te diz, nós não temos que estar sempre a comer a mesma quantidade, atingir sempre níveis ótimos, plenos de saciedade e comer não tem que gerar culpa, nem se nós comermos para lá desses níveis ótimos de saciedade. Portanto, é exatamente isso que nós vamos falar hoje no episódio. Gabriel, joga a intro, faz favor. E esta questão de estar a fazer uma refeição e sentires que há alguma coisa que te está a puxar para comer mais, mas por um lado sentes que já estás fisicamente bem, mas ainda falta ali qualquer coisinha. Eu tenho a mãe de uma amiga minha, diz assim: "Ai filha, eu já estou tão bem. Mas um docinho, uma coisinha mais doce sempre vai". É isso, estão a entender? E depois é como se entrasse aqui o anjinho e o diabo a falar: "Não, tu só deves comer quando tens fome. Já não tens fome, já não estás a comer, já não precisas de comer", porque a cultura das dietas diz-te que não podes comer mais porque só podes comer com fome. Mas depois o outro diz-te assim: "Ai não, mas tu precisas de comer, precisas de satisfazer essa satisfação". Aí pá, eu tenho que fazer um curso de português para ser letrada à portuguesa, eu não estou a entender, Gabriel. Para ser letrada que estes pleonasmos, mas pronto. E ficamos mesmo naquele limbo de continuo a comer e ouço uma vozinha, parece que é o anjo e o diabo, e ouço uma vozinha, ou paro e ouço a cultura da dieta porque eu tenho que só comer por fome e não posso comer para além dos meus níveis ótimos de saciedade. Não é? E ficamos ali na dúvida, e essa dúvida gera o quê? A ansiedade. E faz com que quê? Não aproveitemos a refeição. E este tema surgiu aqui porque eu vejo esse medo nas minhas meninas quando me dizem, quando vão ao fim de semana e dizem: "Ah, eu fui a um brunch e comi mais daquilo que eu precisava". Meu, ok. E tu sabes exatamente a quantidade que precisavas e sentem-se culpadas por comeram até ficar ligeiramente cheias, porque sentem que esse episódio de comerem para lá dos níveis ótimos de saciedade foi falta de foco, foi falta de compromisso com o processo, foi tem uma culpa, agregada, ou seja, gera culpa por comemos fora da rotina, para além disso já comi para além daquilo que eu precisava, e nem vou entrar por calorias, e todos esses medos e essa culpa vêm da mentalidade da dieta. Mas vamos ao básico, o que é isto da saciedade? E depois o Gabriel na edição vai pôr aqui um esquema todo bonitinho para vocês entenderem melhor o que é a saciedade. Não sei, eu não percebo nada disso. A minha saciedade, o meu ponto ótimo de saciedade é diferente do ponto ótimo de saciedade do Gabriel, da Helena que estão aqui comigo, porque somos pessoas diferentes. E é isso que a cultura da dieta não atinge, que é todos temos que ter os mesmos níveis de saciedade, todos temos que comer as mesmas quantidades, as mesmas coisas, às mesmas refeições, a determinadas horas, quando não é assim, porque o nosso corpo não é o quê? Gabriel? Um robô. O Gabriel hoje não está aqui. Gabriel segurou a mão de Deus e foi: "Gabriel, o nosso corpo não é um robô". Sabes aquele stick que tu metes, o teu corpo não é o robô, ou não sou o robô, certo? A cultura da dieta não, não, você é o robô.
Temos que ser todos iguais, fotocópia um do outro, não é? Pronto, é isso. Eu estou muito à vontade, estou muito à vontade neste podcast, não sei o que é que se passa aqui. Mas bem, a sensação de saciedade é diferente e é natural que seja diferente em cada um de nós, porque é a sensação daquela plenitude gástrica. Ou seja, a sensação de imaginarem o estômago a 80% da capacidade. Portanto, vamos imaginar um estômagozinho que nem está muito cheio, nem está muito vazio. E eu costumo usar esta analogia com as minhas meninas em consulta. Vamos imaginar o vosso estômago numa escala de 1 a 5, em que 1 no final da refeição é: Catarina, ainda estou com fome, fome física, e 5, Catarina, já estou cheíssima, como se fosse, como se estivesse muito gravidinha, que nem consigo apertar o botãozinho das calças. 3, nível ótimo, perfeito. Houve uma vez, não vamos pôr isto, houve uma vez que eu saí do restaurante, olhem, houve uma vez que eu comi bem, comi muito bem, fui jantar fora, e então saí do restaurante e desapertei o botão das calças. Estava com as minhas amigas, e depois fui jantar fora e fui pagar, mas fui pagar plena. Estava ótimo, estava a sentir, uau, que eu fui bem arranjada. Mas fui pagar com a breguilha aberta, com o botãozinho das calças aberto. Mas eu fui com o queixo levantado. Cheguei cá fora, as minhas amigas: Catarina, sim, sim, já paguei. Mas confiando, já paguei. Catarina, não, tu tens ainda o botão das calças aberto. Eu comi entradas, pão de queijo, eu comi pizza. Estava ótima, pizza com ananás, não vamos questionar. E comi também um tiramisu, mas eu estava ali, aí pá, estou mesmo bem, mas vou desapertar o botãozinho das calças. Esqueci-me de apertar. Foi, não foi. Portanto, isto é o nível de saciedade 5. Estão a entender? É este nível que é natural que nós cheguemos de vez em quando, em dias fora da rotina, a este nível de saciedade, para lá dos níveis ótimos de saciedade, mas no dia a dia, não faz tanto sentido que assim seja, até ficarmos muitas vezes mal dispostos. Não queremos isso. Às vezes, aquilo que eu quero dizer com passar os níveis ótimos de saciedade é ficar ligeiramente cheio. E o objetivo não é atingir sempre o nível ótimo de saciedade nível 3. É saberes e teres a flexibilidade de reconheceres que a saciedade não é sempre igual. E muitas meninas não conseguem reconhecer estes níveis ótimos de saciedade, mas também não conseguem reconhecer os níveis de fome. E eu já falei várias vezes, no podcast antigo, no Velho Testamento do podcast, que é muito importante e a base, uma das bases desta abordagem do comportamento alimentar é precisamente reconhecer e estar conectado com estes sinais internos de fome e saciedade. E é natural que meninas que fizeram muitos anos de dietas extremamente restritivas, que tiveram anos a confiar em fatores externos para saberem o que comer, quando comer, ter horários específicos para comer, porque senão já estão a fazer errado, e que têm esta mentalidade da dieta, é difícil reconhecer quando se tem fome. Eu posso-vos confessar que há uns tempos, e essa menina continua a ser acompanhada por mim, tive uma menina que me disse: Eu nunca sinto fome. Quando na verdade esse sentimento de nunca sentir fome foi ela sentia fome, os sinais estavam lá, mas ela não os reconhecia, pelo medo de comer. Portanto, parte do acompanhamento nutricional, desta abordagem do acompanhamento comportamental, também é ajudar a reconhecer os sinais de fome. Porque quem passou anos seguidos com esta mentalidade de dieta, horários muito rígidos, dietas extremistas, jejuns muito extremistas, não reconhece nem a fome, nem a saciedade. Isto costuma levar a 2 cenários muito comuns. Primeiro, chegar às refeições com níveis red flags de fome, já pedi socorro, tu não és tu quando tens fome. Fico com mau humor, fico muito cansada. E depois, quando estamos a comer, quando estamos na refeição, eu acho que não se diz quando estamos a comer.
Eu tenho que fazer um curso de português, Gabriel, por amor de Deus. Mas quando estamos na refeição, fica difícil parar de comer, porque quando estamos a comer, estamos com uma urgência gigante. Parece que, a comida sentimos que a comida vai acabar ou que temos que aproveitar aquela refeição num curto espaço de tempo e ingerimos mais ar naturalmente, comemos mais desconectados, fazemos as refeições mais depressa e o nosso corpo, o nosso cérebro demora 10, 15 minutos a compreender que estamos a comer. Se nós não mastigamos bem a comida, se nós estamos a comer distraídos, essa percepção de que estamos a comer vai demorar mais tempo. Para além disso, do que o cérebro demora mais tempo a comer, a percepcionar que estamos a comer, hum, naturalmente a saciedade ou as hormonas responsáveis pela saciedade demoram a atuar. E depois o nosso cérebro pensa assim: não, deixai-a comer, porque eu não sei quando é que ela volta a fazê-lo, porque eu já cheguei a esta refeição esganadíssimo de fome, com níveis de red flag de fome. E o cérebro encara esta restrição e esta privação de comida como uma ameaça. Então ele diz assim: não, não, deixai-a comer. E não reconhece a hormona da saciedade que é a leptina e não responde como tal. E isto não é falta de controlo, é só o nosso corpo a responder a esta privação e este padrão 8 ou 80 com a alimentação. O segundo cenário é completamente o oposto, é eu ignoro a minha fome porque eu estou em modo piloto automático. Sabem? Sabe mesmo bem quando nós estamos, por exemplo, no cinema a comer pipocas ou num domingo à noite com um copo de geladinho Ben& Jerry's, que é tão bom e que nós gostamos muito, a ver aquelas rom-coms muito pirosas, que faz chorar pela 10ª vez e é tão bom e nós gostamos e é conforto. E de vez em quando faz sentido fazer isso, hã, porque lá está, a alimentação é muito mais do que ou a fome é muito mais do que a fome física, a alimentação também depende do contexto e também é conforto. Mas muitas vezes nós ignoramos a nossa saciedade, ou seja, segurou a mão de Deus e foi. Porque estamos em modo piloto automático, porque vamos petiscando, porque estamos a comer em frente à televisão, muito frequentemente, porque estamos a comer diretamente do pacote, não é? E estamos ali a tomar atenção e tudo e mais alguma coisa, ou a trabalhar, e levamos o nosso pacotinho das bolachas e estamos a petiscar enquanto comemos bolachas. No outro dia, um familiar meu que eu não vou expor aqui no podcast, que ele senão, não é? Não vou expor a minha família. Eu só lhe perguntei onde foram as bolachas. E ele assim, comi. No espaço de quanto tempo, riqueza? No espaço, não sei, que eu estava aqui a fazer um trabalho. No espaço de 10 minutos ele comeu um pacote de bolachas inteiro. Portanto, foi um alecrim dourado que comeu de forma completamente desconectada. No final ainda disse assim: ai, agora estou um bocado cheio. Ai, olha, nem parece que tem uma nutricionista em casa, não é? Curioso. Eu falo, mas não é para eles. Parece que está ouvidos como é que se chama? Como é que se diz? Casa de ferreiro espiritual. É exatamente isso. Portanto, ele estava no seu envolvimento do trabalho, de estudar e foi petiscando. Quando parou, porque fez a pausa do estudo, pensou assim: se calhar um pacote gigante de bolachas foi um bocadinho excessivo. Não me digas, Sherlock Holmes, não é? Foi assim, é esse tipo de desconexão quando nós estamos em modo piloto automático ou quando comer não é a nossa prioridade, o nosso cérebro parece que encara a hora da refeição como ou o momento de comer como secundário e não liga, passa completamente ao lado. E nós não podemos deixar de falar de saciedade sem falar de fome, porque a cultura das dietas incentiva-nos a ignorar a fome, a aguentar a fome, a comer naquele horário. Mas se eu comer num horário mais cedo, já estou a fazer errado. No outro dia tive uma menina em consulta que me disse: não, não, não estás a perceber, Catarina, eu tenho que comer esta hora. Mas porquê que não podes comer um bocadinho mais cedo? Porque eu sinto-me culpada. Mas o nosso corpo não é um relógio suíço. E nós em consulta percebemos, ela já me disse, eu chego às refeições
zangada, furiosa. Furiosa porque eu tenho fome, mas eu não posso comer. E isto foi resultado de crenças que lhe foram impostas com dietas muito restritas antes, limitações que ela própria se impôs, ah, por acreditar que naquele horário era a janela perfeita para comer, para cumprir com o cartão de calorias, e nem vou por aí, porque se eu começo a falar em cartões de calorias e apps de calorias, vamos, não é? Não é hoje, Gabriel, não é hoje que nós vamos falar disso, mas deixamos para outro episódio. Mas é esta questão muito restrita que nos ajuda, ou que nos leva a continuar a ignorar a fome. E depois, como diz o velho ditado, tu não és tu quando tens fome. E o que é que acontece ao nosso corpo quando vais ganhadinho de fome para a próxima refeição? Eu tenho que aproveitar esta janela de tempo para comer tudo aquilo que eu posso. Tão simples assim. Mas depois existe estamos sempre a falar do beijinho e do diabinho. Não estamos a falar de flexibilidade. Porque por um lado acontece aquele pensamento de "Oh, ok, eu tenho que me controlar", principalmente quando se fala em refeições fora, e nós já vamos para refeições fora de casa com muita fome, porque tivemos a restringir-nos de outras refeições para compensar a refeição que nós vamos fazer. Será que isto vos é familiar? E temos um anjinho, um diabinho que nos diz assim: tens de controlar, porque não podes fugir à regra, àquilo que nós já pré-definimos. E depois temos outro diabinho a dizer assim: come, aproveita tudo agora. Tá? É a tua oportunidade, porque depois, mais tarde, não vais conseguir comer. E aí temos episódios de exagero e às vezes de compulsão. E sim, inevitavelmente ultrapassamos os nossos sinais ideais de saciedade. Os nossos níveis ótimos de saciedade. No entanto, aquilo que eu vou dizer pode chocar muita gente, que é normal a nossa alimentação não ser perfeita. É normal nós, de vez em quando, passarmos os nossos níveis ótimos de saciedade. Não é tão bom. Esta perfeição não existe. Existe sim flexibilidade. É normal eu sair daqui deste episódio e direitinho eu vos garanto que eu vou comer um brunch. Vai-me saber pela vida, só de pensar. É normal eu vou comer mais quantidade do que se eu tivesse lanchado em casa, ou se estivesse em casa naturalmente e lanchasse. É natural e é expectável. Porque eu vou fazer uma refeição que não faço no meu dia a dia, com alimentos bem gostosos, que eu vou comer umas panquecas de Kinder Bueno, vocês já me conhecem, e é normal porque eu vou estar com uma das minhas amigas mais próximas e em conversa, a comida vai estar sempre disponível e eu vou comer. E depois vou jantar e está tudo bem e o dia continua. Porque esta refeição, o facto de eu ultrapassar os meus níveis ótimos de saciedade, não até ficar mal disposta, mas ultrapassar ligeiramente até ficar cheia, não até ficar com a braguilha aberta, como com o fecho das calças aberto, como no outro dia, não é? Não vamos exagerar, porque essa era uma Catarina que não estava com este cuidado e com este autocuidado com a alimentação. Mas é natural ficar ligeiramente cheia. E está tudo certo, não estamos a fazer nada de mal por isso acontecer. Mas quando eu já vou para o brunch, já vou para uma refeição, com este sentimento de culpa, de espera que eu tenho que me controlar, que eu vou aproveitar enquanto posso, mas tenho que me controlar ao mesmo tempo, com este anjinho e com o diabinho, eu já não vou usufruir da refeição. Já não vai acontecer. O prazer já segurou a mão de Deus, já foi. Porque a culpa é muito maior. E não é só culpa antes, é culpa durante e depois. E quando nós comemos assim, comemos com urgência, não comemos com consciência. E sim, tendemos a exagerar, que é aquilo que nós mais temos medo. Parece contraditório, mas é isso que acontece. Aquilo que mais nos mete medo que é comer muito, comer para além dos nossos níveis ótimos de saciedade. É isso que acontece. Porque o nosso corpo compensa, lá está, eu já falei isto em vários episódios, esse medo e essa restrição.
mesmo que essa restrição seja apenas uma restrição cognitiva e não uma restrição verdadeira, real. E estamos a falar de brunch, como podemos falar de jantar fora com família, como podemos falar de ir à casa de familiares, ir à casa de avós, ir à casa de mães, de amigos que fazem comida de conforto e que muitas vezes são comidas, sim, com mais energia, pratos com mais molhos, com alimentos muitas vezes proibidos, e isso por si só gera alguma ansiedade, mas nós temos que ter em atenção que a alimentação não é, nem nunca foi, apenas um ato biológico. É normal comer mais quando vamos lanchar com uma amiga, quando vamos jantar fora com o namorado, com a namorada. É normal comer para além dos nossos níveis ótimos de saciedade, porque estamos à mesa e estamos a conversar, estamos a saber novidades das nossas amigas, dos nossos familiares, porque simplesmente apetece-me repetir o bacalhau com natas da minha mãe, porque ela faz tão bem e por muito que eu tente repetir, não é a mesma coisa. É normal, é natural, é expectável. Não deve gerar culpa. E muitas vezes há outro gatilho que eu acho que é dos principais que acontece em meninas que têm esta mentalidade de dieta e o medo de comer. E que pensam assim: ok, eu vou jantar à minha mãe, já sei que vou comer bacalhau com natas, ou sei que vou almoçar. Gabriela, almoçar o quê? O que é que eu dou o exemplo às meninas? Churrasco. O Gabriel quer ir almoçar churrasco. Imagina que eu vou almoçar churrasco, picanha, batata frita, arroz de feijão. Não posso gravar este episódio a esta hora. Arroz de feijão, pronto. Vou fazer uma refeição muito fora do normal com alguns alimentos gatilho, fear foods. E eu penso assim, ok, então eu vou ter que compensar este excesso. Então eu não vou comer. Não, não, totalmente errado o meu caramelo salgado. Ai, que riqueza, acabei de rimar. Acabei de rimar. Não, caramelo salgado, não vai ser assim, porque o que é que vai acontecer? Já vais chegar à próxima refeição com níveis de red flag de fome e o teu corpo já está a pedir socorro, Deus. Eu preciso de comer, eu preciso sobreviver. Já vais com muita fome. Não sei se vocês sentem isto, mas a um determinado nível de fome tu deixas de sentir fome. E depois assim, não, já não preciso comer. Totalmente errado. Está lá. As hormonas que sinalizam a fome estão lá todinhas a bater nos píncaros. Nós é que fechamos a porta e dizemos assim: tchau, Laura, não te ouço mais. Mas eles estão lá. E depois, quando começamos a comer, é difícil reencontrar essa saciedade por vários fatores. Porque a comida da mãe é bem gostosa, ou porque o churrasco estava mesmo bom e é natural eu repetir, porque lá está, muito relacionado com o prazer daquela refeição. É natural repetir e é natural comer, para além dos níveis ótimos de saciedade, mas depois, por outro lado, eu tenho esta fome física que eu já estava esganadinha de fome, como diz a minha rica avó, já está cheíssima de fome, níveis red flag de fome, que também me dificulta este ouvir o nosso corpo e respeitar esses mesmos sinais. E depois, todo este train wreck de pensamentos que acontece durante e depois deste episódio. Portanto, este pensamento de que eu vou comer menos para aproveitar melhor as calorias, que eu já ouvi falar várias vezes, eu vou reservar calorias. Meninas, não, 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 não. Run fast. Fujam deste tipo de discurso. Nós não somos uma calculadora, está bem? E é normal nós chegarmos a esta refeição, pode ser mais gatilho, com mais vontade de comer, mais fome física, mais fome que seja emocional, fome social, vontade de comer tudo junto, que não fazemos refeições completas, uma refeição rica em fibra, vitaminas, proteína e hidratos de carbono, ok? Que não são, nem nunca foram um inimigo, muito pelo contrário, são talvez dos nossos melhores amigos, portanto, compensar para aproveitar nunca deu certo. Não, 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 não dá certo. Sabem porquê? Porque imaginem que eu quero um bolo, mas eu não vou ao bolo porque é um alimento proibido.
e eu como uma maçã e depois como aquelas bolachas de milho esferovite, desinchabidas sem nada, e depois como, hum, um iogurte magro e depois como e continuo a comer e passo os meus níveis ótimos de saciedade há muito tempo, já foram, mas eu vou continuar a comer porque eu nunca estou satisfeita. E eu digo às minhas meninas que sou muito chata neste sentido. Vocês têm que ter prazer, satisfação, níveis de dopamina lá para o alto, para que tenham uma boa relação com a alimentação e uma alimentação saudável e equilibrada. Porque de nada vale vocês só fazerem refeições saudáveis quando isso não vos dá prazer e vocês têm mais dificuldade em encontrar o vosso ponto de saciedade porque nunca vão estar satisfeitas naquela refeição. Será que faz sentido? Então, quais são as dicas que eu quero dar-vos? Primeiro que tudo, é importante sair do piloto automático quando estás no piloto automático durante o dia a dia. Não comer enquanto estamos a trabalhar. No outro dia tive uma menina que me disse assim: Eu não como sentada. Oi, querida? Não, eu como enquanto meto a roupa a lavar, enquanto lavo a louça, vou tirando assim. Pois, por isso é que passado pouquinho tempo estamos novamente com fome, porque estamos a comer em piloto automático. E ela no final disse-me assim: Eu não me lembro bem como, vou comendo, percebem? Portanto, tirar 2 minutinhos, 3 minutinhos, 5 minutinhos, sentar, sair um pouquinho do piloto automático, não é por estes 2, 3, 5 minutos que nós estamos sentados à mesa que vamos perder alguma coisa das outras áreas da nossa vida, e isso faz-nos estar muito mais conectadas aos nossos sinais de saciedade, de fome e ter muito mais consciência daquilo que estamos a fazer. Fazer as pausas, pousar os talheres, conversar, estar mais consciente em momentos de mais convívio. Eu sei que e sabemos que é normal comer mais nesses momentos, mas quanto mais pausas fazemos e mais conscientes nós estamos, menor é a probabilidade de ficar, mal disposta ou de ultrapassar e muito os nossos níveis ótimos de saciedade. E depois, aquela que eu mais gosto, aquela sugestão que eu mais gosto de vos dizer é: tirem os alimentos proibidos do pedestal de proibição, incluam como qualquer outro. Não saltem refeições, porque não dá certo. Não dá. Esta questão de compensar para aproveitar é errado. Errado está, ok? Portanto, acho que são estas pequenas dicas, estas pequenas sugestões que eu vos deixo aqui no final deste episódio. E já estamos muito longos, já este episódio já deve estar para aí com meia hora, portanto, está na hora de me despedir. Obrigada por acompanharem este novo testamento do Mindful Bites. Conto convosco no próximo episódio. Um beijinho, até lá, comam com prazer.